Você já ouviu falar de uma história bíblica tão chocante que parece ter saído de um filme de terror? O relato em Juízes 19 é exatamente isso. Imagine se você estivesse em uma cidade onde a honra e a moralidade foram lançadas ao vento. O que você faria? Como você reagiria ao testemunhar a degradação da sociedade ao seu redor? Prepare-se! Hoje, vamos explorar uma narrativa que desafia a nossa compreensão de humanidade e justiça. O que acontece quando a escuridão toma conta? Fique comigo, porque você não vai querer perder isso. Olá, pessoal! Este é o canal Jornada da Esperança, onde vamos mergulhar a fundo nas histórias que moldaram a nossa fé e história. Se você é novo aqui, sinta-se à vontade para se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. E antes de começarmos, quero que você comente agora: estou pronto para a verdade, para mostrar que você está preparado para essa jornada. Vamos juntos desvendar os mistérios e lições de Juízes 19. A história de Juízes 19 começa de maneira surpreendente. Um levita, que deveria ser um líder espiritual, está em uma situação que desafia todo e qualquer conceito de moralidade. Ele e sua concubina estão viajando, e ao anoitecer, eles buscam abrigo em uma cidade que deveria ser acolhedora. Mas o que acontece a seguir é um retrato sombrio da depravação humana. Você sabia que essa passagem é uma das mais perturbadoras da Bíblia? A narrativa nos apresenta não apenas a brutalidade, mas também uma reflexão sobre a cultura e a sociedade da época. O levita, em vez de proteger sua companheira, acaba fazendo escolhas que levam a um desfecho trágico. Por que ele não defendeu a mulher que amava? O que isso diz sobre a natureza humana e as pressões sociais? As perguntas são muitas e as respostas nem sempre confortáveis. Ao longo do vídeo, vamos analisar cada detalhe dessa história, revelando lições profundas sobre a honra, a proteção e as consequências de nossas ações. Prepare-se para um mergulho que pode mudar sua perspectiva sobre relacionamentos e responsabilidade. Agora que já temos uma visão geral da introdução, vamos aprofundar a história. O levita, ao chegar à cidade de Gibeá, se depara com uma situação que revela a verdadeira face da sociedade em que está inserido. Ao invés de encontrar hospitalidade, ele se depara com a recusa da população em acolhê-lo, e o que se segue é uma sequência de eventos que expõe a degradação moral daquela comunidade. Quando a multidão se agita, exigindo que o levita se entregue, é a concubina quem acaba pagando o preço mais alto. Aqui, podemos refletir sobre a dinâmica de poder e o papel da mulher naquela sociedade. Por que ela é deixada para trás? O que isso diz sobre a visão da mulher na época? Ao analisarmos essas questões, percebemos que essa história é mais do que um relato histórico, é uma crítica social que ecoa até os dias de hoje. A situação se agrava rapidamente, culminando em um ato de violência que é difícil de descrever. O levita, em um momento de desespero e traição, toma uma decisão que mudará para sempre o curso de sua vida e o destino de sua concubina. Ele a entrega, e isso nos leva a refletir sobre o que significa ser um verdadeiro protetor. O que você faria em uma situação assim? Como você reagiria à traição e à perda de alguém que ama? Enquanto discutimos esse tema, convido você a pensar sobre situações contemporâneas de violência e abandono. O que a história do levita e sua concubina pode nos ensinar sobre a responsabilidade que temos uns com os outros? Vamos explorar as lições que podemos extrair deste relato e como elas se aplicam ao nosso mundo atual. A história avança para um desfecho que é tanto chocante quanto revelador. O levita, em um ato de desespero, toma uma decisão final que gera repercussões não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. Como ele lida com as consequências de suas ações? O que isso nos ensina sobre a responsabilidade e a moralidade em tempos de crise? Este é um momento crucial em nossa reflexão. A história não termina em tragédia, ela nos oferece um espelho para a sociedade e nos desafia a considerar o que significa viver com integridade e compaixão. O que podemos fazer para mudar a narrativa em nossas próprias vidas e comunidades? Agora, vamos explorar as nuances e complexidades da história de Juízes 19. Essa narrativa não é apenas uma descrição de eventos horrendos, mas também uma reflexão profunda sobre as consequências de uma sociedade que abandona seus princípios morais. O que levou Gibeá a essa degradação? Quais fatores sociais, culturais e históricos contribuíram para que essa cidade se tornasse um símbolo de corrupção? Um dos aspectos mais intrigantes dessa história é a falta de ação do levita. Como um líder espiritual, ele deveria ser um exemplo de proteção e moralidade. No entanto, sua inação e decisões questionáveis o colocam em uma posição de cumplicidade.
Isso nos leva a considerar quantas vezes agimos como espectadores em vez de defensores. O que podemos aprender sobre a importância de agir de acordo com nossos valores, mesmo em face da adversidade? Além disso, a história nos oferece uma oportunidade de discutir temas como o papel da mulher na sociedade. A concubina, embora uma personagem central, é tratada como um objeto, um símbolo de desonra e traição. O que isso revela sobre a visão da mulher na cultura da época? Como podemos aplicar essas lições em nossa luta por igualdade e respeito nos dias de hoje? A história nos desafia a olhar para as injustiças que ainda persistem em nossa sociedade e a lutar contra elas. Ao longo da narrativa, a violência e a brutalidade se intensificam, levando a uma série de eventos que culminam em um clamor por justiça. O levita, ao enviar partes do corpo da sua concubina por todo Israel, cria um clamor que ecoa em toda a nação. Esse ato de extremo desespero não só choca, mas também mobiliza as tribos de Israel a confrontar a maldade que se estabeleceu em Gibeá. Essa resposta coletiva nos lembra da importância da união em tempos de crise. Estamos diante de uma questão crucial: como podemos nos unir para combater a injustiça em nossa própria sociedade? O que podemos aprender com a resposta das tribos de Israel? A história oferece uma crítica poderosa sobre a necessidade de responsabilidade e ação comunitária, incentivando-nos a não sermos passivos diante das injustiças. Por fim, é essencial destacar o impacto emocional dessa narrativa. Ao refletir sobre a dor e a perda da concubina, somos confrontados com a realidade das consequências das ações humanas. Essa história nos desafia a considerar a fragilidade da vida e a importância de valorizar aqueles que amamos. Chegamos ao final da nossa análise sobre a história impactante de Juízes 19. Para recapitular, começamos com a jornada de um levita e sua concubina, que culminou em um ato de violência e traição em uma sociedade que havia se desviado de seus valores morais. Ao longo do caminho, exploramos as complexidades dessa narrativa, desde a falta de ação do levita até a crítica ao tratamento das mulheres na época. Mas o que essa história realmente nos ensina? Primeiro, ela nos lembra da importância de sermos defensores da justiça e da moralidade. O levita, que poderia ter agido de maneira diferente, nos mostra o que acontece quando escolhemos a inação. Em contraste, a resposta das tribos de Israel nos inspira a agir em unidade quando confrontados com injustiças. A união é uma força poderosa, e podemos fazer a diferença quando nos unimos para lutar pelo que é certo. Além disso, a narrativa nos força a confrontar as realidades da violência e do abandono. Quais são as lições que podemos aplicar em nossas vidas e comunidades? Como podemos garantir que não repetimos os erros do passado? A história de Juízes 19 é uma chamada à ação, nos desafiando a olhar para nossas próprias vidas e a ser agentes de mudança. Em um nível emocional, essa passagem nos afeta profundamente. A dor da concubina e a tragédia resultante nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida e a responsabilidade que temos uns com os outros. É um lembrete poderoso de que cada escolha que fazemos pode ter consequências profundas, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Ao encerrarmos nossa discussão, é crucial lembrar que a história de Juízes 19 não é apenas uma narrativa antiga, mas uma reflexão contínua sobre a moralidade, a justiça e a humanidade. Que possamos aprender com essas lições e nos esforçar para criar um mundo mais justo e solidário. Se você chegou até aqui, parabéns! Você demonstrou um compromisso em entender não apenas a história, mas também as lições profundas que ela tem a oferecer. Agora, eu convido você a assistir a outros vídeos que abordam temas semelhantes, que estarão sugeridos na tela final. E, antes de ir, deixe sua marca. Comente: estou comprometido com a mudança, para mostrar que você está disposto a agir e refletir sobre essas questões em sua vida. Parabenizo você por ter se juntado a nós nesta jornada de aprendizado. Juntos, podemos transformar conhecimento em ação.